Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. A aula de hoje é parte de um estudo introdutório da Bíblia toda. O propósito desse curso é dar a você uma visão panorâmica de toda a Bíblia e de cada livro separadamente, para que você descubra do que esse livro está falando, qual é o seu significado, o que ele significa para mim, ou como posso aplicar essas verdades na minha vida. Encontro com a Palavra é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que busca a aplicação pessoal do ensino de cada um dos livros das Escrituras. Creio que a grande maioria dos que estão nos ouvindo hoje acompanhou o estudo do Velho Testamento, mas alguns não. Por isso, se você é um ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Temos certeza que sua vida será enriquecida com o nosso programa. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e agora está diante de nós o desafio de estudar os 27 livros do Novo Testamento. Os 66 livros da Bíblia são divididos em 10 classificações diferentes, baseadas em seus conteúdos e não na data em que foram escritos. No Velho Testamento temos 5 livros da lei, 12 livros históricos, seguidos de 5 poéticos. O Velho Testamento se encerra com os profetas maiores e menores. Essas são as 5 classificações dos livros do Velho Testamento. Os livros do Novo Testamento também são classificados de 5 maneiras. Primeiro temos os 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus Cristo. Depois temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois as cartas de Paulo, que alguns dizem 14, outros 13. Esse número depende da atribuição ou não da autoria da Epístola de Hebreus a Paulo. Depois temos as cartas gerais, escritas por vários autores dos mais diversos tipos de pessoas. O Novo Testamento encerra-se com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Essas são as 5 classificações dos livros do Novo Testamento. Na primeira parte do nosso estudo do Novo Testamento, estudaremos 4 livros, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são a parte mais importante das Escrituras, porque toda a Bíblia converge para Jesus Cristo e esses livros são biografias de Jesus. Antes de começarmos o estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, gostaria de dizer que esse não é um estudo acadêmico das Escrituras, mas antes um estudo devocional. No estudo que faremos de cada um dos 27 livros do Novo Testamento, enfatizaremos a mensagem devocional de cada um. Em cada livro buscaremos a resposta para as perguntas. O que esse autor quis dizer? O que significa para mim o que ele escreveu? Nosso objetivo não é o contexto nem os dados históricos que rodeiam o livro. Nosso objetivo é responder as perguntas, o que isso significa para nós no nosso dia a dia. Isso é o que considero um estudo das Escrituras com aplicação pessoal. Durante o estudo solicitarei que você leia e estude alguns trechos destes livros. A quantidade de material que precisamos abordar para estudar os 27 livros do Novo Testamento é tão grande que espero conseguir mostrar a você onde estão os pontos mais importantes e preciosos. No estudo que fizemos do Velho Testamento, procurei guiar você para os pontos com o conteúdo devocional rico para a sua vida. Vamos analisar algumas passagens importantes dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tentarei fazer com que você adquira conhecimentos dessas passagens, estimulando-o a responder algumas perguntas. Para isso, você precisará ler o texto bíblico. Se você ler a Bíblia procurando nada, você encontrará nada. Mas se você lê-la procurando algo, preciosidades para a sua vida, vamos dizer, então você vai encontrar. E isso transformará a sua vida. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento, lanço a vocês o mesmo desafio que o apóstolo Paulo lançou a Timóteo. Estude a palavra de Deus. É impressionante o número de pessoas que têm uma ótima formação nas mais diversas áreas, mas quando se trata das Escrituras, são completamente ignorantes. Jesus sempre perguntava: nunca leram essas passagens nas Escrituras? Mesmo as pessoas mais estudadas que conhecemos costumam ficar constrangidas quando é feita alguma referência à Bíblia. Quando Paulo mandou Timóteo estudar as Escrituras, ele usou uma palavra que significa literalmente exercitar-se.
Quando queremos desenvolver uma habilidade ou capacidade, dedicamos-nos a estudarmos arquitetura, medicina, direito, letras. Estudamos o que for necessário à preparação para a profissão que escolhemos. Desprendemos todo o esforço necessário, mas quando se trata das Escrituras, achamos que qualquer leiturazinha funciona, ou que vamos aprender por osmose, dormindo com a Bíblia debaixo do travesseiro. A Bíblia precisa ser estudada e quero deixar bem claro desde o início que, se você quer que esse curso seja diferente de todos os outros cursos bíblicos que você já fez, deve se esforçar para isso. Quanto tempo e esforço você quer dedicar a ele? E ler os textos que pedirmos para que você leia, e a apostila de estudo que também fornecemos a você, se você pedir. Aliás, gostaria de lembrá-lo que essa apostila é gratuita para todos que a solicitarem. Basta entrar em contato conosco. Além disso, leia os livros do Novo Testamento de maneira aplicada, pedindo a Deus que fale com você. Ouça esse programa com o objetivo de aprender para poder ensinar a outras pessoas o que você aprenderá. O apóstolo Paulo também escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. A minha oração enquanto apresento esse estudo do Novo Testamento é que você aprenda com esse estudo da Bíblia e o transmita a outras pessoas. O que você ouvir, os ensinos que receber nesse curso da Bíblia, ensine a pessoas fiéis que também ensinarão a outros. Foi com essa visão e com esse propósito que o curso foi estruturado. Eu tenho essa inquietação no meu coração de ver o povo aprender a palavra de Deus e ver a palavra de Deus entrando no coração do povo. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como uma pessoa adquire fé? De acordo com Paulo, a fé vem de ouvir continuadamente a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a maioria das pessoas não lia a palavra de Deus. Elas não tinham uma cópia da Bíblia como temos hoje. Paulo estava dizendo: se você estiver sempre ouvindo a palavra de Deus, o milagre da fé acontecerá no seu coração. Hoje podemos parafrasear as palavras de Paulo assim: a fé vem pelo ler a palavra de Deus. Enquanto você estiver lendo a palavra de Deus com esse desejo de obedecer e aplicar os seus ensinamentos, um milagre pode acontecer em sua vida. Pode ser a fé que você passará a ter enquanto lê as Escrituras. Minha oração é para que muitos de vocês se convertam a Jesus Cristo enquanto estudam o Novo Testamento comigo, e que, enquanto você estiver lendo os textos que vou indicar no silêncio da sua casa, você seja transformado. Antes de iniciar esse estudo, recebi o telefonema de um executivo. Ele já tinha feito esse curso comigo e tinha se convertido lendo sozinho os textos que eu havia lhe indicado, um autêntico recém-convertido. Jesus passou a ser a coisa mais importante na vida dele, bem como a salvação que ele estava vivendo e a missão que ele acreditava Jesus tinha lhe dado. Uma hora antes de eu começar esse programa, ele me ligou e disse: quero orar por telefone com você para que, entre os seus ouvintes, haja pessoas como eu, que se converterão com a leitura da palavra de Deus. Sabe, e essa é a minha oração sincera e também o meu objetivo. Que muitos de vocês cheguem à verdade e se convertam com a leitura das Escrituras. Vamos iniciar o estudo dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E precisamos entender que os Evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, porque Jesus Cristo é o personagem mais importante das Escrituras. E os Evangelhos são sua biografia santa e inspirada. No Evangelho de Lucas você descobrirá o diálogo que Jesus Cristo teve com seus apóstolos quando seu tempo aqui já estava acabando, depois de ele ter sido morto e de ter ressuscitado. Nessa conversa, Jesus disse algo aos apóstolos que lhes abriu o entendimento para as Escrituras. Apesar daqueles homens terem ficado com Jesus Cristo durante 3 anos, eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Para eles, as Escrituras eram um livro fechado. Mas o que lhes abriu o entendimento? Lemos a resposta em Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas,
Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele lhes disse: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse texto mostra que as pessoas não entendem as Escrituras até que entendam essa verdade, que toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. A palavra de Deus não é um livro da história, da civilização, nem um livro de estudo sobre as origens. Ela não foi escrita como um livro científico. A Bíblia é um livro sobre a salvação e sobre a redenção. A Bíblia nos dá o contexto histórico em que a nossa salvação e o nosso Salvador vieram, e nos apresenta o contexto histórico no qual o Redentor, que nos trouxe redenção, veio ao mundo. Para isso que a Bíblia foi escrita. Quando os apóstolos ouviram isso pela primeira vez, entenderam as Escrituras. Isso significa então que Jesus Cristo é a chave. Ele é o caminho para o entendimento das Escrituras e esses 4 evangelhos são sua biografia. Portanto, com o estudo dos 4 evangelhos, alcançaremos o centro das Escrituras. No versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de João nós lemos: ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais teve intimidade com Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Essas palavras foram escritas em grego. Em grego existe a palavra exegese, cujo prefixo ex significa trazer à existência. Isso significa ler um versículo das Escrituras e trazer à tona tudo o que esse versículo poderia dizer, toda a verdade que pudesse estar contida nele. Se você vai tirar desse versículo toda a verdade que há nele, você estará fazendo uma exegese. Quando João afirmou no versículo 18 do primeiro capítulo do seu Evangelho: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, ele usou a palavra exegese. João está dizendo que ninguém jamais poderá ver a Deus, a não ser que Jesus, o exegese, o revele. Jesus é toda a verdade que a raça humana poderia compreender sobre Deus. Se isso realmente é um fato, significa que Jesus Cristo foi a maior revelação da verdade que já existiu. Tudo o que ele foi, fez e tudo o que ele disse foi revelação de Deus. Se isso é verdade, e significa que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus que o mundo já teve. Agora estamos estudando a parte mais importante das Escrituras. Os Evangelhos são os livros que nos falam sobre Jesus, que exegeseou, vamos dizer assim, ou revelou Deus. Vimos no último programa o versículo 18 do primeiro capítulo de João como uma introdução aos Evangelhos. O Evangelho de João possui mais um versículo que nos fala do assunto tratado nos Evangelhos. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, referindo-se a Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No versículo 14 lemos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Algumas traduções falam aquele que era o verbo, né? Anos atrás eu vivia com meu irmão mais novo em um pequeno apartamento. Eu estava no seminário e ele era um adolescente. Quem não cuida muito bem da casa acaba tendo problemas com formigas e nós não éramos muito bons nisso. Deixávamos açúcar e geleia sobre a mesa e quando chegávamos à noite, a mesa estava coberta de formigas. Num sábado decidimos resolver o problema de vez. Descobrimos que o formigueiro ficava num canto do jardim. Podíamos até acompanhar a procissão das formigas que entravam e saíam do apartamento. Para acabar com elas, derramamos gasolina no formigueiro e ateamos fogo. As chamas subiram e as formigas desceram, e quando o fogo acabou, as formigas saíram novamente e reiniciaram a sua procissão para o nosso apartamento. Quando vimos aquilo, eu falei para o meu irmão: isso me lembra o Evangelho. Ah, essa é boa, ele disse. Por quê? Ele sabia que eu ia dar mais um sermão. Eu respondi: acompanhe meu raciocínio. Nós não odiamos as formigas, só queremos que elas fiquem longe da nossa mesa, do açucareiro e da pia da cozinha. Imagine que pudéssemos conversar com elas. Diríamos: olha, não odiamos vocês, só queremos que vocês fiquem longe do nosso açúcar, da nossa mesa e da nossa pia.
Deixamos um saco de 5 quilos de açúcar no jardim para vocês e vocês nos deixam em paz, ok? É claro que elas aceitariam. Só que somos gente, e elas formigas. E formigas não se comunicam com gente. Use sua imaginação. Imagine, então, que você se transformasse numa formiga e fosse para o formigueiro e dissesse: vocês podem achar que eu sou uma formiga, mas eu não sou, não. Sou um homem que vive naquela casa logo ali, ó, e tenho uma proposta a fazer. Estou pronto a me sacrificar se entrarmos num acordo. Você pode achar a ilustração ridícula, mas você entende o que eu estou tentando dizer? Deus queria se comunicar com o homem. Ele queria fazer um acordo com o homem e estava pronto para sacrificar-se a fim de cumprir sua parte no acordo. É claro que o homem faria uma concessão muito grande se tivesse que se tornar uma formiga. As Escrituras afirmam que Deus tornou-se homem. Talvez fosse melhor imaginar um homem tornando-se uma barata, a fim de salvar as baratas. As Escrituras afirmam que a maior concessão já feita foi a encarnação, ou seja, a vinda de Deus em forma de carne. João cita essa encarnação quando diz: no princípio era aquele que é o Verbo ou a palavra, e tornou-se carne. A palavra é o veículo de um pensamento. Quando tenho um pensamento que quero passar para você, eu uso a palavra. Deus queria se comunicar com o homem e precisava de uma palavra. Deus precisava de um veículo que transportasse o seu pensamento. E essa palavra, esse veículo foi Jesus. Tudo que Jesus foi, fez e disse foi uma grande palavra de Deus para o mundo. Os evangelhos, que são as biografias de Jesus, mostrarão o que ele foi, o que ele fez e o que disse. Vou repetir para enfatizar. Nós estudaremos agora a parte mais importante da Bíblia, os evangelhos. Lemos no capítulo 5 de João que Jesus está numa discussão com os líderes religiosos. Eles ouviram Jesus declarar que não era apenas um homem, mas era Deus. Aquela foi uma declaração e tanto, e é claro, eles não acreditaram em Jesus. Eles queriam que Jesus provasse que era o que dizia ser. O 5º capítulo de João registra um diálogo muito interessante entre Jesus e os líderes religiosos daqueles dias. Jesus disse: vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus disse que se os líderes religiosos não acreditassem nele por causa das obras que ele fazia, que buscassem as evidências de que ele era realmente o Filho de Deus na própria Escritura. São as Escrituras que testemunham a meu respeito, ele disse. Esse é o versículo-chave de toda a Bíblia. De acordo com Jesus, você não recebe a vida eterna se especializando no estudo da Bíblia. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus estava constantemente repetindo isso. Quando entendermos que a Bíblia toda converge para Jesus, entenderemos que os Evangelhos são os principais livros de toda a Bíblia, porque os 4 livros nos falam sobre Jesus. Estamos iniciando o estudo do Novo Testamento analisando os Evangelhos, mas, antes de continuarmos, quero falar sobre o contexto histórico dessa época. Você está lembrado que, quando iniciamos o estudo do Velho Testamento, eu disse que as Escrituras lidam com um problema básico. No início, o homem andava com Deus. Eles andavam juntos e eram um. No 3º capítulo de Gênesis, lemos que Deus criou o homem com livre escolha, diferente de todos os outros animais. O homem usou e ainda usa dessa liberdade de escolha para se afastar de Deus e de tudo que Deus preparou para ele, e a isso Deus chama de pecado. A Bíblia afirma que Deus não pode ver o pecado e por isso ele se afasta do homem. É aí que ocorre o divórcio, a separação entre Deus e o homem. Esse é o problema básico, tratado tanto no Velho como no Novo Testamento. A mensagem de Deus ao homem no Velho Testamento pode ser resumida assim: creia em mim quando eu digo que farei alguma coisa a respeito dessa separação.
Virei ao mundo e farei o que tem que ser feito para que eu me reconcilie com minhas criaturas. Creia em mim quando eu digo que farei isso. No Velho Testamento ouvimos pessoas como Jó, no meio de todo aquele sofrimento, fazer declarações do tipo: como eu gostaria que houvesse alguém que me unisse a Deus. Não consigo entender por que Deus permite todo esse sofrimento. Tenho tantas dúvidas, não consigo entender Deus. Gostaria que houvesse alguém que servisse de intermediário entre mim e Deus. No auge do sofrimento, fazendo essa oração, Jó recebeu uma revelação profética. Jó se abre com essas palavras: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Deus deu a Jó essa revelação. A mensagem de Deus no Novo Testamento pode ser resumida assim: vocês creem em mim quando digo que fiz algo a respeito daquela separação? O Novo Testamento afirma que Deus se tornou um homem e veio a esse mundo em forma de carne. Como Deus, homem, totalmente Deus e totalmente homem, ele morreu na cruz. A morte de Deus na cruz tornou possível para Deus reconciliar-se com o homem. A mensagem para todos os que acreditam no Novo Testamento é: vão e contem as boas novas a todos. Deus já se reconciliou com vocês. Voltem-se para Ele e reconciliem-se com Ele. O apóstolo Paulo diz que essa é a mensagem e o ministério para nós. Ele é chamado de boas novas. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos porque a palavra evangelho significa boas novas. E as boas novas são: eu já acabei com a separação e me reconciliei com o homem. Vocês creem em mim quando digo que já me reconciliei? Em todo o Velho Testamento ouvimos os profetas e pessoas como Jó declararem: eu sei que isso vai acontecer. Creio em Deus quando ele diz que já houve reconciliação. Como eu gostaria de saber onde encontrar aquele que me reconciliará com Deus. No Novo Testamento ouvimos pessoas como André, o irmão de Simão Pedro, correndo para contar ao seu irmão: encontramos o Messias. Bom, durante sua leitura dos 4 evangelhos, pergunte-se: quais são essas boas novas? Será que compreendi o que são boas novas? O meu objetivo e a minha oração é que você, que ainda não se reconciliou com Deus através do estudo do Novo Testamento, passe a ter paz com Deus, reconciliando-se com Deus. E sabe que se reconciliando com Deus, você pode se reconciliar com você mesmo e com os outros também. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima!